Devocional do livro Experiências com Deus. Autores Henry e Richard. Dia 15 de fevereiro de 2025. Aprendendo a amar. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 9. Deus é amor. 1 João capítulo 4 versículo 16. Sua natureza é o perfeito amor, mas por causa do pecado, o amor nem sempre flui livremente ou naturalmente para os seus filhos. Você pode ter sido criado em uma casa onde o amor não era expressado. Talvez tenha sido ferido por alguém que amava. Seu coração endureceu para se defender de possíveis dores. Pode ser que você ame as pessoas, mas não saiba como demonstrar esse amor de forma prática. Você pode se sentir frustrado porque foi chamado por Deus para amar, mas ainda assim não consegue descobrir como amar as pessoas. Paulo escreveu aos crentes em Tessalônica para encorajá-los a não desanimarem no aprendizado de amar uns aos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 7. Eles não precisavam que Paulo explicasse a eles como amar, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. Deus lhes dera o seu amor. Ao segui-lo, Ele mesmo estava amando e multiplicando amor em seus corações. O mesmo é verdade em sua vida. Seu amor tem a capacitação que o flui mesmo por intermédio das dificuldades, porque nele há o Santo Espírito. Deus, em sua graça, fez a provisão para as nossas fraquezas humanas e Ele está preparado para nos ensinar a amar uns aos outros. Não há exceções. Você tem tido muita dificuldade em amar alguém? Deus ajudará você. Ele vai capacitá-lo a amar seus pais, seu esposo, seus filhos ou até mesmo seu inimigo de uma maneira mais profunda do que você poderia amar por você mesmo. Se você não tem muito jeito para expressar seu amor de maneira significativa, Deus o ensinará. Deus é a maior autoridade quando se trata de amor. Peça a Ele para fazer com que o seu amor transborde sobre as pessoas por meio da sua vida. Leitura bíblica. Números do 34 ao 36. Números 34. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. O lado do sul vos será desde o deserto de Zin até aos termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para o lado do oriente. E este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zin. E as suas saídas serão do sul a Cades Barneia. E sairá a Zaradar, e passará a Asmon. Rodeará mais este limite de Asmon até ao rio do Egito. E as suas saídas serão para o lado do mar. Quanto ao limite do ocidente, o mar grande vos será por limite. Este vos será o limite do ocidente. E este vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis até o monte Hor. Desde o monte Hor marcareis até a entrada de Amate. E as saídas deste termo serão até Zedade. E este limite seguirá até Zifron. E as suas saídas serão em Azarenã. Este vos será o termo do norte. E por limite do lado do oriente marcareis de Azarenã até Sefã. E este limite descerá desde Sefã até Ribla, para o lado do oriente de En. Depois descerá este termo, e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado do oriente. Descerá também este limite ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra, segundo os seus limites ao redor. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sorte, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberam a sua herança aquém do Jordão, na direção de Jericó, do lado do oriente, ao nascente. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança.
E estes são os nomes dos homens: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné, e da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Queslom, e da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buqui, filho de Jogli, dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode, e da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quimuel, filho de Siftã, e da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque, e da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã, e da tribo dos filhos de Aser, o príncipe Aiude, filho de Selomi, e da tribo dos filhos de Naftali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem as heranças aos filhos de Israel na terra de Canaã. Números 35. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão na direção de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas, em que habitem. E também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas. E terão estas cidades para habitá-las, porém os seus arrabaldes serão para o seu gado, e para os seus bens, e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades, que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 covados em redor. E de fora da cidade, do lado do oriente, medireis 2000 covados, e do lado do sul, 2000 covados, e do lado do ocidente, 2000 covados, e do lado do norte 2000 covados, e a cidade no meio. Isto terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha. E, além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito tomareis muito, e do que tiver pouco tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando passardes o Jordão à terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir a alguma alma por engano. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentado à congregação para julgamento. E das cidades que derdes haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 destas cidades dareis além do Jordão, e 3 destas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão por refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar a alguém por engano. Porém, se o ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou, se lhe ferir com uma pedrada, de que possa morrer, e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou, se o ferir com instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer, e ele morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando, matá-lo-á. Se também o empurrar com ódio, ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa, e morrer, ou por inimizade o ferir com a sua mão, e morrer, certamente morrerá aquele que o ferir. Homicida é o vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem intenção, ou sobre ele deixar cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ele morrer, sem que fosse seu inimigo nem procurasse o seu mal, então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém,
Se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade de seu refúgio, e o matar, não será culpado do sangue, pois o homicida deverá ficar na cidade do seu refúgio, até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que matar alguma pessoa, conforme depoimento de testemunhas, será morto, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não recebereis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, pois certamente morrerá. Também não tomareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na terra, até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela se derramar, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Números 36. E chegaram os chefes dos pais da família de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés, e diante dos príncipes, chefes dos pais dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor mandou a meu senhor que, por sorte, desse esta terra em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor, que a herança do nosso irmão Zelofiade se desse às suas filhas. E, casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais, e acrescentada à herança da tribo a que vierem a pertencer. Assim se tirará da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será acrescentada à herança da tribo daqueles com que se casarem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Isto é o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofiade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofiade. Pois Maalá, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofiade, se casaram com os filhos de seus tios. E elas casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José. Assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor através de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E assim, chegamos ao fim de mais um devocional inspirador, extraído do livro Experiências com Deus. Hoje fomos desafiados a mergulhar em verdades transformadoras sobre nossa relação com o Criador. Até o próximo dia. Deus te abençoe.